Boa tarde! Estamos ao vivo, mais uma live aqui do canal, né? As lives aqui acontecem em geral às 16 horas das quintas-feiras, certo? E hoje a gente vai conversar sobre um caso clínico. Deixa eu escrever aqui para fixar para vocês. Um caso de TDAH aqui. Deixa eu fixar isso para vocês para ficar mais fácil depois de quem ir entrando sabendo do que a gente está falando nessa live. Pronto, comentário fixado. Sejam muito bem-vindas. Me escutam bem? Por favor, põem aí um joinha ou sinalizem para mim se estão me ouvindo direitinho, para que a gente possa começar a conversar sobre o nosso caso de hoje. Um caso de TDAH em menina, né? Me ouvem bem? Obrigada, Mari. Obrigada aí por sinalizar. Então, um caso de TDAH em menina, tá? Que é comum, né? A gente vê aí hoje em dia. Um caso de uma adolescente, que a gente sabe que a adolescência já traz bastante desafios e um TDAH na adolescência é um desafio bastante grande. Então a gente vai olhar juntas para esse caso, vai entender quais foram as queixas do porquê essa pessoa me procurou, na verdade porque a mãe dela me procurou, como eu estruturei o meu atendimento e depois o desenvolvimento desse protocolo, quais foram os resultados que a gente já atingiu juntas e quanto tempo faz que a gente está neste processo do uso dos óleos essenciais. Estão preparadas? Antes da gente começar, então, vou pedir para que vocês encaminhem essa live via aviãozinho aí para alguém que você conhece, que sabe que precisa escutar sobre esse tema, que é um tema de relevância dentro da aromaterapia, né? Então, vou pedir que vocês encaminhem, convidem todas as meninas que vocês conhecem, que querem ser aromaterapeutas, que sonham em atender pessoas com TDAH, com autismo, porque hoje vai ser uma discussão de caso bastante legal que a gente vai fazer por aqui, certo? Então vamos lá? Estão prontas para que a gente possa discutir juntas esse caso? Então vamos lá. Vou começar a apresentar o caso para vocês. E ao longo deles, não esqueçam, vocês podem fazer perguntas aqui para mim. E aí eu vou respondendo essas perguntas e juntas nós vamos ali evoluindo no entendimento do que é necessário para a gente fazer, para pensar em como fazer, estruturar um atendimento, estruturar um protocolo e desenvolver ali uma sinergia para uma pessoa com TDAH. Vamos juntas? Então vamos lá, vou começar a apresentar o caso para vocês. Então, uma menina de 14 anos, a mãe me procurou porque essa menina de 14 anos estava com dificuldade para dormir. A mãe relatou que ela é bastante ansiosa ao longo do dia, né? E que ela fica ainda mais ansiosa e a mãe tem percebido ela extremamente triste e angustiada porque ela não consegue realizar as atividades do dia a dia com eficiência. O meu atendimento, ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa, eu escutei a mãe, porque eu queria entender como a mãe enxergava essa menina. E depois, a segunda etapa do meu atendimento, eu escutei a menina. Afinal de contas, ela já tem 14 anos e eu consigo conversar, ela consegue me entender e consegue trazer as respostas que eu preciso mediante a visão dela mesma. Então, quando a gente faz atendimento com adolescentes que já são passíveis, né, de serem ouvidos, é legal que eles participem do atendimento e depois que eles participem também da evolução do cuidado. Então, nesse caso aqui, como a gente tinha uma mãe e uma filha, fiz o atendimento primeiro com a mãe, né, e depois fiz o atendimento com a menina. Para que ela fizesse, para que a gente pudesse ter uma conversa entre nós três e uma conversa aberta, eu criei um grupo onde eu, a mãe e a menina estávamos no grupo para que a gente pudesse juntas acompanhar a evolução, tá? Então pensem sempre nisso, porque isso facilita quando a gente vai atender adolescentes ou pessoas que demandam de um cuidado de uma outra pessoa, mas
que podem seguir o seu tratamento ou podem trazer feedbacks, como é o caso dos adolescentes. Deixa eu ver que já tem uma pergunta aqui antes de eu começar o caso. Eu sou aromaterapeuta, eu sei, Dani, e recentemente foi concluído o diagnóstico de TDAH para o meu filho. Tenho estudado muito para entender as formas de como guiá-lo. Que legal, Dani. Vamos conversar então bastante sobre isso. Se você tiver qualquer dúvida, lembre, pode me perguntar sempre, tá? Então vamos lá. A primeira parte do meu atendimento com a mãe. Então a mãe me procurou porque a filha tem sérias dificuldades para dormir. A mãe percebe que ela é extremamente ansiosa ao longo do dia e tem visto a filha cada dia mais triste e desanimada por não conseguir realizar as atividades do dia com eficiência por causa do foco e da atenção. Então falta foco, falta atenção, ela não consegue realizar, ela começa uma atividade e para, e a mãe tem percebido que isso tem deixado ela cada vez mais angustiada. Ela é uma boa aluna, segundo a mãe, mas ela se cobra demais. Então, ela tem falta de foco, falta de atenção, dificuldade de acompanhar o conteúdo, mas ela tira boas notas porque ela estuda demais, mas ela se cobra muito. E isso gera também muita ansiedade. Então, olhem os pontos aqui interessantes que a mãe trouxe. Ansiedade, problemas de sono, né? Uma autocobrança excessiva e uma tristeza que aparece mediante essa frustração. Então, são pontos importantes que a gente precisa se atentar. Quando eu conversei com a menina, então lembrando, é uma menina de 14 anos. Qual foi o relato dela? Bom, às noites, à noite ela não consegue dormir, porque ela diz que fecha os olhos e apaga a luz, e ela percebe que a cabeça dela não desliga. É como se tivessem várias pessoas falando com ela ao mesmo tempo. Ela não consegue silenciar a mente. E isso faz com que ela tenha muita, mas muita dificuldade para conseguir pegar no sono. E quando ela pega no sono, esse sono é muito leve, ela tem vários despertares à noite, tem vários sonhos ruins, né? E muitas vezes ela prefere dormir com a mãe porque ela se sente mais segura, tá? Então esse é um ponto também importante que a gente vê, então, que a mãe relata que ela tem problema de sono e ela também entende que ela tem problema de sono. Ela me diz que na escola, ela chega na escola por volta de 7 horas da manhã, ela não consegue comer muita coisa ao despertar, então a mãe acorda ela por volta das 6 horas. Ela tem bastante dificuldade para sair da cama. Então a mãe prepara para ela um leite com chocolate e ela toma sentada na cama enquanto a mente, né, a alma desce pro corpo, porque ela não consegue acordar e fazer as coisas pela manhã. E ela leva um lanche para comer, na escola. Esse lanche da escola, em geral, é um pão com manteiga na chapa. Então, de manhã, ela toma leite com chocolate, sentada na cama, e toma também, e come um pão com manteiga na chapa, certo? Essa é a alimentação dela pela manhã, e isso se repete todos os dias, porque ela é bastante inflexível com outras alternativas de alimentação. Então, ela não gosta de experimentar alimentos novos e ela não gosta também de comer. Prestem atenção nesse dado, porque esse dado também é bastante importante. Então, ela vai para a escola. Chega na escola, ela está com bastante sono. Ela fala que muitas vezes ela dorme nas primeiras aulas e boa parte das aulas ela passa desenhando no caderno porque ela não consegue prestar atenção em nada. E isso deixa ela extremamente triste, frustrada e esgotada. E ela chega em casa na hora do almoço, ela sai da escola 12:30, chega em casa às 13 horas e sabe o que ela vai fazer quando ela chega em casa? Ela vai dormir. Então ela chega em casa às 13 horas e dorme até às 15h30. Às 15h30 ela acorda, demora um tempo para acordar, ela fala que leva cerca de 40 minutos a 1 hora para conseguir de verdade acordar e começar a fazer as atividades. E a partir desse momento ela vai rever tudo que ela teve na escola. Só que tem dias que ela só consegue terminar essa revisão do conteúdo da escola por volta das 11 horas da noite. Então vejam bem, ela acorda cedo, é acordada, na verdade tem uma dificuldade para acordar, não consegue comer de manhã, ela fala que não gosta, na verdade ela não consegue comer ao longo do dia, a gente vai entender um pouco mais porque eu vou contar a rotina dela para vocês.
Ela chega da escola e dorme de novo, e quando ela acorda à tarde, ela tenta recuperar esse tempo perdido fazendo esse estudo. Aí a forma que ela estuda, ela relê a matéria, faz os exercícios da apostila, faz um resumo, e mesmo assim ela diz que tem muita, mas muita dificuldade, tá? Ela, em geral, é uma aluna que está na média, então ela não tem notas vermelhas, a não ser em matemática, porque ela fala que é a matéria que ela mais odeia e ela não consegue ir para frente. Então, em matemática, ela precisa de ajuda, então ela tem uma professora que ajuda ela a fazer, mas, no geral, ela tem notas medianas, mas ela não quer ser uma aluna mediana, ela se cobra muito e ela quer ser muito melhor do que isso. Vamos à rotina dela. Rotina: acorda de manhã, vai para a escola, volta, dorme, acorda de novo. De quintas-feiras ela tem aula de inglês à tarde, e de quartas e sexta ela tem balé às 19 horas, o que quebra a rotina de estudo dela, e ela fala que ela fica muito brava com isso, porque depois ela não consegue voltar a estudar, tá? Ela e a mãe é separada do pai, e elas moram junto com a avó. E a mãe precisou tomar essa decisão de ir morar junto com a avó, porque precisa cuidar da avó que é doente, e acabou se afastando muito dela. Então, a menina não tem rotina alimentar, né? Ela não tem um planejamento do que ela vai comer. Ela chega da escola sem fome, então ela não come. Ela acorda sem fome, então ela não come. E quando eu perguntei pra ela, então como é a sua rotina alimentar? O que você gosta de comer? Ela respondeu pra mim: eu não sei direito nem o que eu gosto de comer, porque em geral eu não como quase nada. E eu como o meu café da manhã e passo muitas vezes o dia inteiro sem comer nada, e à noite eu como de novo um pão. Então, gente, como a gente pode ter foco, ter atenção, se a gente já tem um problema aqui grave com a questão de rotina alimentar e também com a rotina de sono? Por quê? Porque quando ela vai dormir, ela não tem uma rotina de sono. Ela simplesmente tenta terminar as atividades dela, ela tá nervosa, ela tá ansiosa porque ela não conseguiu render o que ela queria, e aí ela vai tentar dormir. Esse cérebro não tá preparado para dormir. E ele não tá desligado, ele não tá calmo para conseguir dormir, porque ela não tem um preparo de sono adequado para que ela consiga evoluir nesse critério de sono. A gente tem um intestino que é péssimo, claro, ela não come fruta, ela não come fibra, ela não come verduras, ela não come legumes, né? Isso é um problema bem grave, tá? Então a gente tem um intestino que é bastante ruim. E quando a gente olha para a rotina dela, a gente percebe que pode existir alguns problemas que a gente poderia ver se a gente tivesse exames laboratoriais. E quando eu pedi exames laboratoriais para ela, nós observamos que ela tinha o cortisol invertido. O que isso quer dizer? Que o cortisol dela está mais alto no final do dia, quando ele deveria estar mais baixo, e está mais baixo ao amanhecer. Por isso que ela tem tanta dificuldade no despertar e no realizar as tarefas pela manhã. Tá, e como a gente regula isso, Camila? A gente regula isso ajustando a rotina, ajustando o padrão de sono, tá? É uma das formas da gente regular, claro, alinhando também a questão alimentar. Mas alinhando a rotina, a gente já consegue trazer um equilíbrio para esse padrão desajustado do cortisol, porque de verdade isso acontece quando o corpo não entende quando é o período de acordar, quando é o período de despertar, porque ele não tem uma referência. Ela não tem um ciclo circadiano bem definido. Então, ela precisa primeiro que estabelecer esse ciclo circadiano para que depois a gente entre com o ajuste, certo? Minha filha tem autismo e parece que você está descrevendo ela. É uma realidade bastante comum dentro desse universo neurotípico, né? Crianças com autismo, com TDAH, costumam ter um padrão bastante parecido com essa menina. Então vamos lá. Depois de escutar a mãe, escutar a filha, entender as frustrações, né? Entender como eu poderia ajudar, eu fui ali montar o meu planejamento terapêutico. Quando eu penso num planejamento terapêutico dentro de um olhar integrativo, eu preciso entender essa rotina. É uma rotina completamente não estruturada. E você entende que se eu colocar para ela
O uso de um óleo essencial, por exemplo, no período do almoço, ela não tem horário de almoço. Se eu colocar um óleo essencial para ela depois que ela tomar um banho para relaxar à noite, ela não tem um horário para tomar banho, para fazer as atividades. Então concorda que a chance de dar errado é muito grande? Então o que eu fiz primeiro, antes de inserir a aromaterapia dentro do contexto dessa família? Primeiro, a gente olhou para a rotina e a gente passou com uma nutricionista e com um psiquiatra. Sabe por quê com o psiquiatra? Porque ela estava tomando, eu não falei, mas esqueci, acabei de olhar aqui nas minhas anotações, desculpem. Mas ela começou a fazer uso da Ritalina e ela estava se sentindo muito mal. Ela percebia que dava uma melhorada na escola de manhã, mas no meio da tarde, pro final da tarde, ela estava se sentindo muito, mas muito mal, muito mais irritada, muito mais com falta de foco, não conseguia estudar. Também quem consegue estudar estando extremamente irritado, não é mesmo? Então, eu pedi para que ela retornasse ao psiquiatra, para que ela falasse desses efeitos colaterais, que são bastante comuns também com a Ritalina, né? A Ritalina é bastante comum dar esse efeito que a gente chama de efeito rebote, então, porque ela é um psicoestimulante. Então, ela estimula esse cérebro. E aí, quando cai a ação farmacológica da droga, ela dá um efeito rebote de maior ansiedade e de irritabilidade. Bastante comum em muitas pessoas que têm TDAH. Então, isso também precisa ser entendido. Então, ela passou pelo psiquiatra, fez uma consulta com uma nutricionista integrativa e a gente começou a alinhar a rotina. O que eu propus para ela? Que ela acordasse de manhã, que ela fizesse um esforço para sair da cama e que mesmo que ela não fosse se alimentar inicialmente de manhã, que ela fizesse um esforço para tomar o leite dela sentada na mesa junto com a mãe, porque afinal de contas elas não tinham um tempo para compartilhar, elas não participavam uma da rotina da outra e nem sequer faziam nenhuma refeição juntas, porque elas não sentavam na mesa para comer e comia quando dava fome. Ela comia ou no quarto ou sentada no sofá, assistindo o quê? Seriado ou vendo coisa no celular. Então comia junto com o celular. Então a primeira coisa que eu pedi é que a mãe levantasse ela pelo menos 10 minutos mais cedo e pedisse, né, fosse lá que a gente conversasse e ela levantasse e sentasse na mesa para tomar o café. Falei para ela que se ela tomasse um banho também de manhã podia ajudar nesse processo do despertar e para que a gente estipulasse horários para se alimentar, que ela ia chegar da escola e que ela deveria ter de 15 minutos a meia hora para sentar na mesa e comer alguma coisa, né? Comer alguma coisa que a mãe tivesse para comer, que tivesse preparado, que à tarde ela também sentasse, no final da tarde, noite, né, no jantar, que também sentasse com a mãe na mesa para fazer essa última refeição e as duas sem tela, porque a mãe também tinha esse problema, sentava na mesa e comia com tela. Então, a gente começou a criar ali um ambiente, melhorar, estruturar essa rotina. Depois, a segunda parte dessa estruturação de rotina era sobre a melhoria do sono. Então, qual foi a proposta? A gente já sabe que quando tem inversão de cortisol, eu preciso fazer com que essa pessoa esteja exposta, né, à luz solar pela manhã. E ela vai para a escola pela manhã, né? E a escola é perto da casa dela e a mãe levava ela de carro. Por quê? Porque ela tinha preguiça de ir a pé para a escola. E aí a gente inverteu o jogo. A gente não vai mais de carro para a escola, a gente vai a pé para a escola para ter uma exposição à luz solar, não só ela, como também a retina, os olhos, né? Perceberem que está de dia, para a gente começar a ajustar o padrão de sono. E à noite, antes dela dormir, ela ia estipular o horário de estudo e colocar o quê? Um despertador para sinalizar para ela que era 21 horas. E às 21 ela ia encerrar, independente do que ela tinha feito. E a gente ia começar uma rotina de sono para que às 22h30 ela estivesse pelo menos deitada na cama. Porque a gente sabe que dormir, quem tem problema de sono, é bastante complexo. Então o que eu fiz com ela? Durante 15 dias a gente fez esse processo de ajuste de rotina sem nenhum óleo essencial, tá?
ajustamos a rotina, colocamos elas para comerem juntas. Lembra? A gente criou um grupo juntas e todos os dias eu perguntava para elas: e aí, como foi a alimentação? O que vocês comeram hoje? Comeram que horas? Vamos estipular, vamos colocar ali um despertadorzinho, vamos comer todo dia no mesmo horário. E ao longo desses dias a gente foi ajustando algumas coisas, tá? Depois desses 15 dias, uma melhoria no padrão do horário, um aceite de sentar para comer, né? O ir para a escola pela manhã, a gente conseguiu algumas evoluções dentro disso. A partir daí, a gente começou a usar a aromaterapia. Começou a usar a aromaterapia em que pontos? Naqueles pontos que as duas me trouxeram de queixas. Quais eram as queixas? Problema de sono, ansiedade excessiva ao longo do dia, principalmente por causa do foco e da atenção, né, do esquecimento. A menina esquece o que ela tem que fazer, aí ela começa a fazer tudo de novo e se perde. Então, foco, atenção, a ansiedade e o problema de sono. Então, o que eu fiz primeiro? Ajustamos esse padrão de sono, melhoramos esse padrão de sono. Ela começou a entender que o mais cedo seria para ela melhor, né? Então, ajustamos isso mais cedo. Mesmo deitando para dormir mais cedo, ela não conseguia dormir sozinha. Muitas noites ela ia para a cama da mãe e dormia com a mãe. E a partir daí, então, com esse ajuste, ela entendendo já essa rotina, eu inseri a primeira sinergia dela para o sono, que continha 2 óleos essenciais muito básicos, tá? Mas que são bastante efetivos no processo do sono, que é a tangerina e a lavanda. E por que eu escolhi tangerina e lavanda? Tangerina, porque ela é um cítrico mais sedativo. Por que ela é um cítrico mais sedativo? Porque ela, além do limoneno, tem um percentual, mesmo que baixo, tá ali em média de 2,5%, 3% de mirceno. E o mirceno é altamente sedativo e regula as ondas cerebrais. E ele regula as ondas cerebrais, trazendo mais equilíbrio para o padrão do sono, tá? Existem alguns estudos que refletem isso, tá? Então, baseado nisso, eu escolhi a tangerina. E a lavanda a gente já sabe, a lavanda é uma boa escolha para o sono, porque o linalol melhora o processo de produção de serotonina e com isso eu melhoro a produção de melatonina. E se eu tenho um padrão ruim de sono, talvez se eu ajustar o padrão de melatonina, eu consigo melhorar o aspecto do sono, da indução de sono. E como que ela passou a usar essa sinergia? Ela passou a usar esses 2 óleos em um sabonete no banho, onde a gente estipulou um horário de banho entre 18h30 e 19 horas. Usando esse sabonete, o corpo dela já começa a entrar em um estado de relaxamento. Aí nesse sabonete, ela tinha 0,25% de óleo essencial. Então, uma concentração bem baixa, mas que já é bastante efetiva. E depois que ela saía do banho, ela usava uma sinergia em creme a 1% no corpo, tá? Então, isso já ajudava isso. E na hora de ir deitar, ela inalava a sinergia por 2 minutos na hora que ela fosse apagar a luz, tá? Esse foi o primeiro ajuste. Junto com essa sinergia, a gente introduziu também uma sinergia para o despertar. Essa sinergia para o despertar, deixa eu olhar aqui a minha cola para eu lembrar todos os olhos, não esquecer de falar nenhum para vocês. Vamos lá. Essa sinergia para o despertar tinha copaíba, cedro do tipo Virgínia, vetiver, sândalo, ylang-ylang e limão, tá? Então, essa foi a composição da sinergia do despertar. E por que essa combinação? Ali eu escolhi óleos que têm ação excitatória sobre o sistema nervoso central, ações modulatórias do sistema nervoso central para uma questão de equilíbrio. Então, eu escolhi óleos que modulam serotonina, dopamina, e a dopamina dela tem uma questão já do TDAH, então a gente já sabe que dentro do aspecto do TDAH, geneticamente, a gente tem uma alteração tanto da produção quanto da ligação da dopamina nos seus receptores. Então, modular a dopamina, né, é bastante importante.
Então, escolhi óleos que fazem isso. Escolhi também óleos que regulam outras questões voltadas para a ansiedade e para a irritabilidade, como, por exemplo, o vetiver, que além de regular a serotonina, também modula a vasopressina, então também traz uma sensação ali de redução desse aspecto da ansiedade, tá? Escolhi o cedro, então, pelo cedrol modulando a dopamina, o sândalo também pela modulação dopaminérgica e a tranquilidade, a copaíba pela presença do beta-carotenoidino. Então, o beta-carotenoidino tem uma ação ansiolítica, uma ação antioxidante, trazendo um melhor equilíbrio para esse sistema, tá? Então, inicialmente, a gente começou os nossos trabalhos com essas duas sinergias. E como ela usou essa sinergia da manhã? Então, uma sinergia a 1% também, tá? Feita em Rolon e a sinergia mãe para inalação. Então, diluída em Rolon, ela estava levando essa sinergia para a escola, tá? E aí ela usava a sinergia para inalar pela manhã, essa sinergia com o vetiver, o cedro, o limão, tá? Para inalar pela manhã antes de sair de casa. Então ela acordava, ainda sentada na cama, inalava a sinergia, levantava, tomava o leite dela, se trocava para ir para a escola agora a pé. Certo? Lembrem disso. Para ir para a escola a pé. Levava a sinergia, o rolãozinho e um sticker para a escola, para poder usar um reforço dessa sinergia ao longo do dia que ela passava na escola, ao longo da manhã que ela passava na escola. Então, por volta ali das 10h30, por aí, ela reinalava e às vezes ela usava a sinergia topicamente ali no pulso e inalava, tá? Essa foi a nossa parte introdutória. E o que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu, por incrível que pareça, na terceira noite, um sono com apenas um despertar no quarto dela, sozinha. Então, com 3 noites de uso dessa sinergia, uma readequação de aspectos da rotina, ela conseguiu começar a dormir sozinha e a noite inteira. Ela me mandou uma mensagem no grupo, né? Então, falando que ela nunca tinha dormido a noite toda, que ela acordou até meio desorientada, por exemplo, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Já é de manhã? Porque isso nunca tinha acontecido. E que ela acordou nesse dia mais feliz por ter conseguido dormir a noite inteira e não ter escutado as vozes na cabeça dela o tempo todo, com 3 dias de uso. Isso já reflete que a gente tem uma ação bastante focada e objetiva, resolvendo a necessidade dessa menina. E na escola? Bom, ela começou a ir para a escola de manhã, começou a regular esse sono já nessa exposição que ela tinha, começou a usar a sinergia da manhã, se sentia mais tranquila na escola, embora ela fala que ela não tem muitos amigos, mas que ela é bastante sociável. Ela conversa com todo mundo, mas ela não tem muitos amigos, porque ela prefere ficar sozinha, tá? Então, nesse caso, né, ela começou a prestar um pouco mais de atenção na escola, decidiu mudar o seu lugar na escola, ela sentava mais para trás, ela decidiu sentar mais para frente na escola. Começou uma tentativa de prestar um pouco mais de atenção e fazer pequenas anotações para se lembrar na hora de estudar depois o conteúdo à tarde, do que tinha sido dado e algum insight importante que o professor tinha falado. E com isso, depois de 20 dias de uso de óleos essenciais, a gente introduziu um óleo de limão no período de estudo como uma âncora olfativa. O que é uma âncora olfativa? É quando a gente introduz o óleo essencial para que ele faça uma ativação da memória daquele aspecto estudado. Então, o óleo de limão era um óleo que ela gostava bastante, ele já fazia parte da sinergia que ela usava de manhã, então ela passou a usar o óleo de limão sozinho, dentro de um processo de estudos no período da tarde. Então, o que ela estava usando? Uma sinergia para a noite, uma sinergia para a manhã e um óleo essencial sozinho durante o estudo dela à tarde. E como era esse estudo? Ela começava o estudo, inalava o óleo de limão, começava a estudar. Quando ela terminava de estudar, fecha todo o material, inala isso de novo. E aí,
quando ela sente esse aroma do limão, ela consegue evocar as memórias, né? Claro que isso é um trabalho, né? A gente precisa ir reforçando essa memória, precisa sempre trazendo esse aspecto de reforço positivo para essa memória, mas é um processo que funciona bastante. Então, a gente conseguiu melhorar a rotina, estruturar um padrão de sono melhor, porque ela passou a dormir melhor sim. Depois, todas as noites, a partir dessas, ela começou a ter sonos de melhor qualidade. Depois a gente ajustou um pouco essa sinergia para que ela não tivesse nenhum despertar à noite, colocando mais um óleo essencial com uma ação um pouco mais sedativa e tranquilizante nessa sinergia da noite, mas ela usou durante 30 dias somente lavanda e a tangerina para regular isso, e a gente já teve muitos ganhos, né? E com isso, melhorando esse padrão de sono, o que aconteceu? Ela acordava já mais disposta. Claro que a gente não conseguiu, durante 30 dias, né, em 30 dias, trazer uma alteração num aspecto relacionado à melhoria do aprendizado. Não, mas aos poucos a gente foi melhorando isso. Sabe por quê? Porque a ansiedade reduziu muito ao longo do dia. Ela começou a aprender a olhar para o que ela estava sentindo e relatar o que ela estava sentindo. E isso, quando a gente relata e entende, percebe quais são os gatilhos que fazem com que eu me sinta mais ansiosa, que eu sinto mais irritada, é mais fácil de eu contornar esses gatilhos. Então, com a introdução da aromaterapia, a gente começou a trabalhar o diário das emoções, que é quando a pessoa começa a entender o que ela está sentindo, e ela trazia isso para mim dentro do grupo, e a partir desse entendimento a gente foi fazendo ajustes bastante objetivos dentro do planejamento dele, tá? Hoje vai fazer 9 meses que ela tá em acompanhamento comigo. Ela quase não tem mais ansiedade ao longo do dia. A gente fez alguns ajustes na sinergia, algumas trocas de óleos essenciais, porque ela voltou a usar não a Ritalina, mas ela voltou a usar um outro psicoestimulante. E aí a gente tinha na sinergia dela o cedro, que começou a dar um efeito, uma interação, né? O que é comum, o cedro, Virgínia, dá interação com psicoestimulantes. Então eu tirei o cedro da sinergia e readaptei essa sinergia dela. Mas hoje a gente tem uma menina mais equilibrada, menos ansiosa, com um padrão de sono mais adequado, que está fazendo as refeições junto com a mãe, que aceitou passar numa nutricionista e experimentar novos alimentos, certo? Não, ela não tá usando a Ritalina, ela tá usando o Concerta, tá? É o mesmo princípio ativo, mas eles têm mecanismos um pouco diferentes. Vamos dizer assim, o Concerta é o original e a Ritalina é a segunda linha, tá? Então, quando a gente olha para a questão do medicamento em si, o Concerta, ele tem uma ação menos suja dentro do organismo, tá? Então, ela tá usando aí o Concerta hoje, não tá usando a Ritalina. Ela ainda se sente um pouco irritada, eu ainda acredito que ela precise fazer ajustes com relação a isso, mas ela tá em acompanhamento com o psiquiatra. E com a aromaterapia, a gente conseguiu trazer para ela muito mais tranquilidade, uma redução dessa ansiedade ao longo do dia que estava trazendo para ela o quê? Tristeza, desânimo de aprender, de fazer as coisas, uma melhoria do padrão de sono. E isso é um ganho enorme para uma menina de 14 anos que tem TDAH. Perguntas? Quero saber se vocês têm perguntas para fazer sobre o caso, se vocês entenderam qual foi a minha conduta, a minha escolha dos óleos essenciais. Alguém falou aqui, deixa pra lá, por algum motivo eu achei que você tinha dito que era nebulizado. O que era nebulizado? Não entendi, mas tá bom, eu deixo pra lá. Deixa eu ver, tem mais gente aqui. Meu neto não para o tempo todo e exige, quer e grita, se não se faz o que ele quer, e muitas vezes faz xixi na calça, nem pra brincar ele sossega. É isso aí, mas tem formas da gente melhorar esse padrão, né, de hiperatividade aí. Seu neto tem o quê? TDAH? Alguma coisa diagnosticada ou não? Escreve aqui pra mim. Quem mais quer me perguntar alguma coisa? Então aqui eu quis trazer esse caso para vocês entenderem a importância, na verdade, de, além da aromaterapia, a gente olhar
para a questão de ajustes importantes de rotina. Ajustes de rotina alimentar, de indicação de outros profissionais para auxiliar dentro do processo integrativo, porque nem tudo cabe a nós olharmos, a não ser que você seja, nesse caso, né, dela, que precisou de uma nutricionista que faça uso ali, também tenha o conhecimento dos óleos essenciais, aí você pode usar as duas coisas, né? Eu costumo, quando eu vejo necessidade, né, indicar alguns suplementos, tá? Mas no geral, quando eu entendo que a pessoa precisa de uma orientação muito maior, eu costumo indicar profissionais que tenham uma relação boa comigo para que a gente possa trocar o caso, né? Discutir o caso e fazer um ajuste entre o que a pessoa necessita e a aromaterapia. A mãe não aceita que ele tem TDAH. Se a mãe não aceita, é mais difícil ainda a gente cuidar. Já é difícil de cuidar quando tem um aceite. Quando não tem um aceite, o primeiro ponto é trazer esse aceite. É perceber que a criança precisa de ajuda. Deixa eu ver. Oi, Paola, eu sei que é você, o Universo em Gotas. Eu vi que você escreveu ali em cima, né? Sua aluna da mentoria. Mas eu sei que é você. Os óleos ela usa ao longo da medicação para não interferir? Ela tá usando, na verdade, agora, como a gente não tem o cedro, ela tá usando o Venvance logo que ela, depois que ela toma o leite dela de manhã, e os óleos essenciais ela usa assim que ela acorda. Então ela usa meio que ao mesmo tempo concomitante ali, porque a ideia é que eu tenha melhorias de foco e de atenção e um melhor aproveitamento dessa droga que ela tá usando, certo? Então nesse caso a gente usa junto. Mas ela faz também o reforço, né, disso na escola, quando ela sente necessidade, hoje por volta das 10 e pouco da manhã. Então, ali quase 3 horas depois que ela tomou a medicação, que ainda não está em decaimento, porque o Concerta, ele é diferente da Ritalina. O Concerta é como se fosse a Ritalina LA, né, que é de longa duração. Então, o Concerta tem uma ação mais prolongada. Então, o decaimento dele é mais pro final do dia. Então, por isso que a gente conseguiu também inserir para ela ali a âncora olfativa do meio do dia, porque isso potencializa a ação do medicamento e faz com que ela consiga ter maior foco e atenção. Para estudar, quando esse remédio estava começando a decair, a gente dá um up nessa ação. Ela ganha ali umas horinhas de rendimento e faz com que ela se sinta muito melhor para fazer isso, certo? Mais perguntas? Entenderam? Se ela usa longe, acho que já falei. Tenho certeza que ele precisa de ajuda. É isso aí, Nilei. Precisa de ajuda sim. Toda criança, né, que apresenta um padrão de hiperatividade, de ansiedade, de depressão, independente se tem um diagnóstico ou não, né, a gente pode aí riscar esse diagnóstico, né? A gente precisa olhar para essa criança e solicitar ajuda, né? Você indicou essas proporções por ser uma criança? Se fosse adulta, você mudaria isso? Sempre me perguntam isso. Não, né? Em geral, ela não é criança, ela tem 14 anos, ela já é adolescente, né? Então, eu não costumo usar sinergias acima de 2%, tá? É muito, mas muito, muito difícil eu criar ou desenhar uma sinergia que seja acima de 2% diluída, né? Então, eu faço uma preparação com a sinergia de 100% de óleos essenciais e depois eu diluo essa sinergia na proporção que eu quero usar. Em geral, eu costumo usar entre 0,5% e 2%. Claro, quanto menor a pessoa que eu estou usando, e aí aqui a gente fala de crianças entre 5, 6, 7 anos, em geral, eu começo com baixas doses, como por exemplo 0,25. Em crianças autistas ou adolescente autista que nunca teve e TDAH também, né? Que ela já tinha tido relação com óleo essencial, que a mãe já tinha tentado usar nela. Mas em geral eu começo a usar com 0,25 para fazer um teste, principalmente de sensibilidade, né? Eles têm, em geral, alta sensibilidade a aromas, ao paladar. Então, é importante que a gente faça esses testes e muitas pessoas, e isso é bem importante que vocês entendam, muitas pessoas dentro do espectro autista e também do TDAH apresentam outras síndromes
que envolvem processos metabólicos deficitários. E o que isso quer dizer? Que tem alterações em padrões metabólicos hepáticos e também alterações em ligações de substâncias nos seus receptores que não funcionam de maneira adequada. Então não adianta eu colocar 2% de óleo essencial, porque eu já tenho um sistema sobrecarregado que demora mais para metabolizar ou que metaboliza as coisas muito rápido. Então, primeiro, eu preciso entender como é essa resposta. Então, por exemplo, eu tenho um paciente autista, tá? Nível 3 de suporte, então é autista severo, mas ele tem junto uma outra síndrome que interfere no quê? Interfere no processo de metabolização hepática. E aí, qual foi os testes, né, que eu fiz com ele e como eu cheguei na concentração ideal para ele? A gente olhou para ele, entendeu essa alteração genética, percebeu que alguns óleos ele não poderia usar pelo processo de metabolização e estava tudo bem. E eu fiz uma sinergia inicialmente usando 3 óleos essenciais a 0,1%. 0,1%, 3 óleos essenciais. A gente teve ali uma resposta ok, mas eu tentei aumentar para 0,2%. Com 0,2%, a gente teve uma resposta de um metabolismo deficiente, onde ele expurgava o excesso de óleo pela pele e começou a ter o quê? Feridas. Voltamos, reestuda o caso, realinha o que vai usar. Tirei um óleo, ficou com 2 óleos essenciais a 0,15. Alinhamos. Ok. Tentei subir isso para 0,25 com 2 óleos essenciais. Ficamos ok. Tentei subir isso para 0,35, não funcionou. Voltei para 0,25 e estamos em 0,25 desde então. E para ele, eu não consigo fazer sinergias que envolvam mais de 2 óleos essenciais, porque o processo metabólico dele não permite, tá? Então é importante a gente entender que não é para todo mundo, né? Que dentro desse mundo neuroatípico cada um tem um padrão diferente. Muitas vezes as comorbidades, elas definem muito mais como vai ser o meu padrão de ação com o uso dos óleos essenciais do que a própria patologia em si. Por isso que eu sempre gosto de dizer que não adianta a gente olhar para o rótulo, não adianta eu olhar para a criança e falar, ela tem TDAH. Porque eu não vou cuidar do rótulo, eu vou cuidar dessa criança. Independente do que ela tem, eu preciso entender o padrão de metabolismo, o padrão de resposta que ela tem frente àquilo e ajustar o uso dos óleos frente ao padrão de resposta que ela dá, tá? O fato de você colocar uma sinergia para a banha e o creme trouxe uma conexão do autocuidado? Sim, e trouxe um padrão ali de relaxamento, dela querer, ela adorou usar o creme, e um creme que tinha um aroma que ela gostava, né? Então ela adorou fazer isso. Ela queria usar o sabonete todos os dias, mas quando a gente faz o uso de um sabonete terapêutico para a introdução do sabonete, a recomendação não é que seja todos os dias. Então ela começou usando 2 vezes por semana e hoje a gente está com 3 dias da semana e tem uma resposta boa. Por que não usar todo dia? Porque a gente pode ter um padrão de sedação muito grande, entrar num processo de letargia muito grande. Então, em geral, a gente usa menos vezes, porque é um processo terapêutico. Não é para ela tomar banho com aquilo, despejar no corpo dela inteiro. Não, é um processo terapêutico. Então, ela usa aquilo 3 vezes por semana hoje. E assim que ela sai do banho, ela usa o creme que ela mesma prepara. Então, ela tá num processo de preparação, eu ensinei ela. E eu tive a chance de ensinar ela pessoalmente, porque a gente morava perto, né? Então nós fizemos esse processo juntas. Eu levei todos os óleos, a gente comprou o creme, fez esse processo junto. Então ela adorou aprender isso e ela segue fazendo, né? Porque agora ela sabe onde comprar, então a mãe compra pra ela e ela segue fazendo. Então sim, despertou um senso de autocuidado, de autoentendimento também, o que é bastante importante nesse processo que ela tá vivendo agora, do despertar para uma fase adulta, onde ela vai ser mais exigida e ela precisa entender quais são os limites dela, o que ela gosta, o que ela não gosta e como ela tem que lidar com isso, né? Então, sim, foi um processo bem legal. Teve o caso do Carlos também, né, Camila? Não conseguimos usar uma dosagem acima de 0,5. Sim, o Carlos é outro exemplo disso, né, Paty? Além desse menino que eu citei, teve o caso do Carlos também, onde a gente não conseguia subir acima de 0,5, justamente por causa de uma outra síndrome que interfere no padrão de metabolismo, tá? Então tudo isso precisa ser olhado e precisa ser
entendido para que a gente possa trazer a ação dos olhos de acordo com a necessidade, trazendo um resultado positivo para aquela pessoa que procurou a gente e confiou na gente para usar os óleos essenciais. Certo? Mais perguntas? O do Carlos saturava rápido, assim como o desse outro menino também saturava a função hepática muito rápido e a gente não conseguia, só que o Carlos não expurgava, né, pela pele. Esse outro menino, ele sai ferida na pele. Então, são padrões diferentes, né? Quando a gente começou a estudar o caso do Carlos, eu ainda te falei, né? Lembra? Tem um paciente que começa a ter um padrão metabólico hepático, vamos olhar para esse padrão metabólico e tentar alinhar isso, porque talvez seja o fígado que esteja ali saturando muito rápido. Então, a gente fez alguns ajustes para poder usar a aromaterapia. E é isso, gente. A aromaterapia é um processo integrativo. Vou repetir isso ainda muitas vezes. E o integrativo quer dizer que eu vou olhar para o todo. Olhar para o todo quer dizer que se eu precisar de ajuda de outros profissionais, eu vou encaminhar para outros profissionais, vou usar outros tipos de terapias integradas. Então, quem faz aí Reiki, quem faz aí medicina tradicional chinesa, quem tem um estudo sobre Ayurveda e outras medicinas naturais, a naturopatia, a fitoterapia, podem integrar o uso da aromaterapia com esses outros conceitos. Eu, Camila, gosto bastante, tá? De usar, eu indico bastante o uso de chás, de tinturas, dentro dos meus protocolos, porque é uma outra área que eu gosto bastante, que eu já estudei bastante, que é a ação das plantas, a fitoterapia, tá? Então, eu costumo fazer essa integração dentro dos meus protocolos também. Quais os sintomas mais comuns de saturação hepática? Aline, podem ser vários, tá? Mas a gente começa a ver ali, se a gente olhar para questões de comportamento, irritabilidade excessiva, a gente pode olhar para as fezes e ver umas fezes com mais processamento ali de gordura, com uma cor mais escura, mais irritabilidade, mudança no padrão de sono, porque o fígado tá ligado com o sono, né? Então, quando a gente tem um fígado ruim, atrapalha o processo de sono. E quando atrapalha o processo de sono, atrapalha o processo de desintoxicação do sistema nervoso central, porque à noite o cérebro passa por um processo de detox. E se eu não tenho um fígado trabalhando, eu tenho fog mental, irritabilidade, esquecimento. Se for uma coisa hepática muito forte, eu começo a ter mudança de padrão de cor de pele, né? Começa a ficar mais amarelada, mas aí eu já tenho que ter uma lesão hepática bem grave. Enfim, são vários os sinais e sintomas de um processo hepático. Tem gente que começa a ter lesão grave na pele por um processo de não conseguir eliminar as toxinas durante o dia e excretar essas toxinas pela pele. Então, às vezes tem lesão de boca, dentro do nariz, na própria pele, certo? Eu uso fitoterapia e reiki juntos. Que legal, eu gosto bastante. Estou me programando para fazer o seu curso. Seu olhar terapêutico é lindo demais. Obrigada, Dani. Eu não vejo a hora de você entrar na mentoria. Tô esperando você lá. Eu acho que vai ser incrível a gente estar juntos na mentoria. Mas, meninas, vou então encerrar aqui, se vocês não têm mais perguntas. Quero dizer para vocês que quem quiser entender mais sobre esse olhar integrativo, sobre como fazer atendimentos, como montar um protocolo personalizado, eu vou fazer a imersão ATP, que vai acontecer dos dias 3 a 7 de fevereiro. Vai ser um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou ensinar o passo a passo de um atendimento integrativo, que perguntas fazer, o que você deve perguntar, o que você não deve perguntar, quanto você deve cobrar, por que cobrar este valor, como pegar as informações e transformar essas informações em um protocolo terapêutico que traga resultados para esse paciente. Então, se você tem interesse em transformar a aromaterapia, né, na sua profissão, ou fazer protocolos direcionados, objetivos, que tragam resultados, façam a inscrição na imersão ATP. O link para inscrição tá na minha bio, mas quem quiser, manda para mim no direct e eu mando o link para vocês fazerem a inscrição totalmente online e gratuita. Eu ia falar para escrever a imersão aqui, mas não tá programado para vocês receberem direto o link de inscrição. Então, se vocês escreverem aqui, vai se perder e eu vou esquecer. Então, quem quiser, me chama no direct
e eu mando o link para vocês fazerem. E eu espero vocês na imersão ATP, para que a gente possa ter 3 dias de aulas profundas, olhando para a questão do atendimento e da produção de um protocolo. Na imersão, eu vou discutir com vocês um caso clínico de autismo com discussão de exames laboratoriais, entendimento dos olhos, como escolher os olhos, enfim, uma coisa bastante estruturada para que esse olhar clínico e objetivo esteja mais presente na vida de vocês, certo? Então, grande beijo para vocês, muito obrigado por estarem comigo mais uma quinta-feira à tarde conversando sobre aromaterapia. Obrigada, gente, até mais.